Podemos sentar? Bom dia, povo de Itaquera. Bom dia. Já estive quantas vezes aqui? 4 vezes, nossa. Estou melhor que o Palmeiras, eu já sou campeão. Então, gente boa, eu ainda estou com o coração machucado porque minha mãe foi-se embora. Mas, como vocês, eu tenho fé na ressurreição. Então, eu acredito que ela está com Deus. Ela sempre esteve, que ela era muito religiosa. No hospital, quando a enfermeira não entendia o que minha mãe estava falando, eu falava, ela está rezando. Ah, mas pensei que ela estava reclamando. Não, ela está rezando, porque ela termina sempre per secula seculorum, em latim ainda, caprichado. E ela rezava sempre, 54 dias de sofrimento, lá no Hospital Salvalos, no metrô Bresser. E foi um momento de grande experiência dos sinais de Deus. Paulo, sabe quando mais eu sentia a força de Deus com a minha mãe sofrendo? Quando vinham as enfermeiras, mais que o médico. Enfermeira é anjo. Alguém é enfermeira aqui? Opa, vocês são anjos. Se não nasceu asa ainda, está para nascer. E elas vinham com carinho lavar, cuidar, passar unguento lá na ferida porque já tinha escara. E uma senhora que era da alimentação, trazia mais comida para o acompanhante, que minha mãe nem podia, ela olhava para minha mãe, falava, posso pôr a coberta na orelha dela? Eu falei, pode. Por que a senhora está preocupada com a orelha? Ah, que fica frio, é ruim. Então ela, que nem tinha nada a ver com nada, era só deixar o prato de comida para que eu comesse, ela queria pôr como um paninho, sabe, igual criança que gosta de pegar o paninho, e ela colocava. Essa senhora foi um sinal de Deus no meu sofrimento, porque ela não tinha nada a ver com nada, e ela queria fazer esse gesto. Eu falei, por que ela só faz isso? Porque podia ser minha avó. E a minha mãe morreu com 95, então ela via nela a avó dela. É bonito. Na vida da gente sempre vai aparecer um anjo. Quando a gente estiver num momento de dor, vai vir alguém em nome de Deus para te ajudar. Basta que você esteja com o olho aberto para perceber que é um mensageiro de Deus. Pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser no hospital. Sempre haverá anjos de Deus cuidando de você. Pode ser sua esposa, pode ser seu filho, pode ser seu neto, pode ser seu vizinho. Nunca feche a porta para ver Deus mandando um sinal. A minha avó sempre dizia, a mãe da minha mãe, para bom entendedor, eu não entendia nada. Minha mãe, inclusive, falava com meu pai, sem dizer nada. Ela olhava para ele, ele olhava para ela, ele saía e levantava. Eu falei, onde o senhor vai? Ela mandou buscar isso. Como ela não falou nada? Não, ela falou, são 50 anos de casado, eu já sei. Então, às vezes, até no silêncio Deus fala, mas precisa ter experiência. Precisa criar. Vocês que são casados, se não chegaram aí, vai treinando. A esposa tem que olhar para o marido e o marido já saber. Normalmente é a melhor parte, que a mulher já dá aquela dica já, porque ela dá aquela olhada assim. E tem que saber o que é. E o filho saber o que a mãe pediu, sem dizer nada. E a mãe saber o que o filho precisa. Minha esposa põe a mão na testa dos filhos e minha e fala, tá tudo bem, não tem febre não. Eu, mas cadê? Que termômetro é esse? É o termômetro da mão. É um sinal de que a pessoa sabe medir os que os outros vivem, porque é mãe. Aliás, vocês sabem que Espírito Santo não é masculino. A palavra em hebraico é ruach, que é feminino.
Não sei por que a gente transformou espírito em masculino. Perdeu a melhor parte, porque aqui nós vimos na leitura que o espírito é materno. A senhora está dando de mamar aí para a sua filhinha. Deus nos amamenta. Falou a leitura de hoje. Deus pega a gente no colo. Deus é mãe. O Espírito Santo é Ruá, o feminino de Deus. É verdade que para a gente ver os sinais de Deus, às vezes a gente não enxerga nada. Eu escrevi até uma lista de coisas que atrapalham a gente de ver Deus na vida. Vocês conhecem todos eles. Cada um de nós tem tudo isso dentro de si. Não que a gente seja o capeta, mas a gente tem coisa ruim em nós. O principal deles se chama em grego híbris, que é o orgulho. Não tem coisa pior do que orgulho. Não tem gente mais feia do que orgulhosa. Minha mãe, às vezes, quando bravava comigo no hospital, porque eu tinha que segurar a mão dela para alguém fazer uma injeção, e doía, e eu é que segurava para a enfermeira poder fazer. Aí ela olhava para mim e dizia, você é muito feia. Eu falei, mãe, já virei mulher aqui no hospital? A senhora já trocou até minha relação de gênero? E ela me olhava feio, brava. Por quê? Porque ela sentia que eu não estava dando apoio para dizer para a enfermeira, não faça, mas eu não podia. Então a gente fica numa sinuca de bico, porque tem que ajudar a mãe a viver, mas ela sofre. O orgulho é você pisar nisso. Mas tem coisa também que não ajuda e que faz a gente, às vezes, não viver o que Deus pede. E é cair fora do copo. O orgulho é isso, é o excesso. Às vezes a gente também tem outras coisas que nos atrapalham profundamente. E a mentira vem sempre junto. Para vencer isso, a avareza, a blasfêmia, a inveja, a dureza de coração e a hipocrisia, só tem Deus para ficar conosco. E Ele manda alguns pequenos sinais, pequenos gestos, pequenos sentimentos que ajudam a gente a não cair na arrogância. A confiança. Confiar é a primeira dimensão mais profunda de quem enxerga Deus. A gente até canta, né? Eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor. Pensa só nisso que a gente cantou. É tão simples, é tão antigo, mas é tão efetivo confiar. Eu ia de casa, eu moro lá do lado do Palmeiras, até a Bresser de metrô, todo dia, 54 dias, para ficar 4 horas com a minha mãe, 5 horas, e minha irmã as outras 4, 5 horas. E eu ia rezando no metrô, voltando depois que eu deixava a ela, pensando nisso, eu confio. Agora está na mão de Deus, das enfermeiras, dos médicos. E o que eu pedia? Pedia que minha mãe morresse, porque era muito sofrimento. E eu queria que ela fosse para Deus. Nunca a gente gosta de fazer esse pedido, ainda mais sendo filho. Mas tem a hora de Deus. Você não marca esse relógio. É Deus quem diz a hora certa. Mas às vezes a gente quer que vá mais rápido, principalmente quando essa dor é gigante. Mas Deus também quer ensinar algo. Eu ainda não entendi, depois de 2 semanas, o que Deus quis ensinar para mim. Mas Ele quis ensinar algo. Eu ainda vou ter que mastigar um pouco mais isso. Vou ter que pensar. Por que tanta dor? Por que ela sofreu tanto? Ela passou 2 guerras na Espanha e na Alemanha. Ainda tem uma 3ª guerra aqui, que foi o Covid, que ela não pegou. São mistérios, tem enigmas. Você não vai saber tudo o que Deus decide na tua vida. Não queira ser maior que Deus. Seja humilde.
Confie. Confiança é a oração do humilde. Não estou entendendo nada, mas eu confio. Ou entendi um pedacinho, me mostre mais. Deus vai te esclarecer, mas talvez num tempo maior. O povo gosta de dizer que a minha dor vai passar daqui a algum tempo, que o tempo ajuda. Eu não quero que minha dor passe, eu quero compreender por que minha mãe viveu esse sofrimento. Que não era só dela, só os que eu vi naquele hospital, era tanta gente. No dia de enterrar minha mãe, tinha um bebezinho lá que tinha acabado de morrer de câncer. Essa dor era maior que a minha, porque a minha mãe tinha 95. Então eu queria entender o sinal de Deus de uma vida plena. Por que aquele outro sinal de uma vida mal começada? É um enigma, eu não sei explicar isso. Não vou brigar com Deus. A mãe estava brigando com Deus lá no morgue do hospital, que ela não podia aceitar aquilo. E eu compreendi o que ela queria dizer, gritando contra Deus. Mas eu só pude rezar por ela, né? Deus manda a gente ter lealdade, gratidão, continência, bondade, perseverança, tolerância, zelo, pureza na alma e pureza nas palavras. O Brasil hoje perdeu pureza nas palavras. Em qualquer canto você vai, o pessoal é sempre mal educado, xingando. Hoje, felizmente, no metrô não tinha ninguém, porque senão tinha alguém xingando lá. E assim a gente não vai salvar o mundo. De que serve você ganhar o mundo se você perder a você mesmo? Jesus fez essa pergunta. A gente não pode se perder. Por isso a gente precisa ver que a fé exige uma aposta mais profunda. Quem tem fé mais forte? O último, o lascado, o sofrido. Às vezes você vê uma pessoa na rua, essa pessoa tem mais fé do que todos nós que estamos nessa igreja. Ela não tem mais nada. Talvez por isso que ela tem mais fé, porque ela não está precisando. E aí qualquer coisa... Padre Júlio, Padre Paulo, o dia que perdeu a esposa do irmão dele, que já estava morta cerebralmente, mas ainda tinha o corpo lá para poder fazer o transplante, usar os órgãos. Então já tinha certidão de óbito do lado dela no quarto. Imagina a situação. E o Júlio ficou uma semana com ela, Padre Júlio Lancelotti, meu amigo, esperando o momento de poder realmente fazer os transplantes, entregar o corpo. Ele chegou numa reunião dos padres lá do Belém, da região Belém, e nenhum padre deu um abraço nele, perguntou o que ele tinha sofrido. Nem deu bola. Entrou e saiu sem ninguém ser solidário. Ele foi lá na Cracolândia, que ele vai lá de vez em quando levar um pouco de comida. Todos os moradores da Cracolândia falaram, sua cara não está legal. O que aconteceu com você? Você não está bem. Aí ele falou, morreu a esposa do meu irmão, duramente. E eles agarraram ele, choraram com ele. Padre Júlio disse que sentiu maior apoio dos da Cracolândia, que a gente considera lixo, do que os próprios companheiros padres, que nem deram bola para ele. Então, cada um de nós precisa ser um sinal de Deus, ser Cristo para o outro. E quando você sentir que a cara de alguém não está legal, fala, está precisando de um abraço? Vem aqui. Nossa, abraço é terapêutico. Abraço é bom demais. Cura a alma. Limpa as feridas. Aí Deus se mostra para a pessoa que você é um cristão. Você é cristão quando abraça alguém que está precisando. Você é cristão quando levanta alguém da rua que está precisando. É o único gesto que é de cima para baixo, quando você levantar alguém do chão. O resto de cima para baixo não serve para nada, só para mostrar que você é mais poderoso. Mas quando você conseguir fazer isto, você vai estar demonstrando o sinal de Deus. Os tempos de hoje exigem cristãos corajosos.
É preciso beber no poço do Evangelho de Jesus. Não é para inventar coisa nova, não. É para a gente fazer o que Jesus ensinou. Fora do amor não há salvação. A salvação, a saúde do mundo está no mistério de Deus. E o mistério de Deus não é explicar tudo ou saber de tudo. É ficar perto dos que estão sofrendo. Na tristeza, mas também na festa. Na quarentena, depois dela. O importante é ser fiel à viagem sem perder o mapa que Jesus nos deu. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A última palavra não é morte. A última palavra sempre é ressurreição. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu queria propor ao final 3 sinais que vocês todos, por favor, cada vez mais prestem atenção. São minha interpretação. Deus fala no mundo por 3 grupos humanos. O primeiro é a juventude. Ouçam a juventude. Apoie a juventude. A juventude não anda bem. Tem muito suicídio, tem muita depressão. Tem muito jovem, eu vejo lá na PUC, agora há 2 semanas, uma menina recém-formada, 25 anos, se matou. De direito. Menina linda, não foi minha aluna, foi aluna de um colega padre. Ele está arrasado, mais do que a família dela. Porque a gente, quando professor, a gente sempre quer que alguma palavra vá no coração, especialmente palavra de vida, palavra de esperança. Como uma moça de 25 anos perde a esperança? É porque esse mundo perdeu a esperança. Como pode um jovem estar sadio se o Brasil está doente? Como pode uma família estar bem se alguém não está bem? Minha irmã que cuidou da minha mãe está bem magrinha. Falei, você vai precisar agora se recuperar, porque você era cuidadora, e cuidador sempre está mais lascado do que o cuidado. Então trate agora de você fazer um check-up e se cuidar um pouco, porque você deu tudo para nossa mãe. Mas agora você também tem que ter um pouco de cuidado com você mesma. Então, quando vocês sentirem que um jovem está assim meio fraquejando, ele dá sinais. Você trate de ficar do lado desse jovem. Sem juventude, o Brasil não tem presente nem futuro. Fiquem do lado dos jovens. Apoiem os jovens. Alimentem a esperança do jovem. Especialmente alguém como eu ou o Paulo, que já estamos velhinho. Eu já tenho 68. Ele já tem 71 e está mais velhinho que eu. Então, vocês tratem de como idosos ou idosas, ou pais, ou mães, ou tios, dar ânimo para a juventude. Porque a juventude pode salvar o mundo, mas também ela pode sentir-se deprimida e perder-se. Não podemos perder a juventude. Segundo, é o grupo das mulheres, mas não em qualquer lugar, na política. O que eles andam fazendo com a nossa ministra do Meio Ambiente, como é o nome dela? Marina Silva. Não pode. Machismo, pisoteando nela no Congresso. Não, ela é a nossa mulher mais frágil, porque ela tem até mercúrio dentro dela, de tanto que ela se contaminou. E ela é a mulher mais guerreira que eu jamais vi. Ela era católica, hoje ela é da Assembleia de Deus, é uma cristã fervorosa. Então, faz favor, quando alguém for deputada, senadora, vereadora, que estiver do lado dos pobres, apoiem. Escrevam cartas aí, Paulo, faz uma carta em nome da paróquia aqui, Nossa Senhora do Carmo, para ela, para reforçar essas mulheradas, mulheres negras, mulheres das periferias, que estão na luta. Quantas a gente, às vezes, abandona, ela está lá na maior luta, a Irundina, 90 anos, uma guerreira, minha grande amiga lutadora. Nós temos que apoiar a mulher na luta política, porque ela é muito melhor do que os homens na luta política. Então, eu acho que essa é uma segunda categoria, que é um sinal de Deus. Deus manda umas mulheres fortes para mostrar que na fraqueza dela está a força de Deus. Mas eu queria dizer a terceira força, o terceiro sinal de Deus, e termino, que para mim
tem sido sempre um desafio em toda a minha vida. Eu já falei aqui para vocês, que é o desafio dos migrantes. Eu já perguntei aqui quantos não tinham nascido em São Paulo. Vamos de novo aí. Quem não nasceu na cidade de São Paulo? Levanta a mão aí. Eu nasci. Ó. Quem nasceu na cidade de São Paulo? Tem um bom número. Mas aqui tem gente que veio de Minas. Cadê os mineiros? Uai. Cadê os nordestinos? Ó, gente. Eita, nós, caba da peste. Cadê os caipiras do interior? Tem pouquinho, pouca caipirada aí, mas tem alguns. Quem não é brasileiro? Quem nasceu fora do Brasil? De onde eres? Dos Açores. Açoriano, ó, tem uma das Açores, ó. Bem longe. Bem longe. Os açorianos ocuparam todo o litoral brasileiro e hoje parte do povo caiçara fala do jeito cantado dos açorianos por causa deles. Aqui, a região de São Miguel, a diocese de São Miguel é a diocese marcada agora por novos grupos migrantes. Foi a região dos nordestinos, dos mineiros, dos interioranos, e agora está chegando uma multidão de gente da Nigéria, gente do Haiti, sem dúvida, gente do Angola, Moçambique. Nós precisamos receber destas pessoas toda a cultura que elas têm e trabalhar com elas. Nada de xenofobia. Estados Unidos está perdendo este ano 100 bilhões de dólares por expulsar todos os imigrantes. É o maior desastre econômico que o Trump está fazendo contra o próprio país, por pisotear nos estrangeiros para dizer que eles fazem a América menor. Ao contrário, o migrante faz o país melhor. E nós precisamos, vocês todos, eu sou filho de imigrante alemão e espanhol, e minha esposa é filha de imigrantes português, indígenas. Então, todos nós precisamos ter orgulho de ser migrante, orgulho bonito, orgulho santo, e cuidar bem do migrante, receber bem o migrante. O bispo de vocês é um bispo da congregação dos escalabrinianos, e ele tem que ser o cuidador número 1 dos migrantes. Então, cada um de nós tem que assumir esse olhar de cuidado. Se você não souber o que fazer, vai lá na Missão Paz, no Glicério, e ajuda lá o grupo que faz trabalho, porque lá tem 100 pessoas que todo o dia estão acolhidas numa casa. Tem russo, tem ucraniano, tem um monte de gente, a maior parte é africano, mas tem gente de outros países que vem em São Paulo tentar a vida. E nós temos que ser católicos. Católico quer dizer que cuida do universo. Katarolon, que vê o universo. Isso é a nossa missão. Então, que esses sinais de Deus marquem sua vida. Que vocês busquem o bem. Termino com uma frase que a dona Carmen falou para mim. Falei, mãe, a senhora está bem aqui? Quando ela ainda estava lúcida. Falou, estou um pouco cansada. Falei, só está cansada de quê? De não fazer nada nesse hospital. E o que a senhora quer fazer? Eu queria rezar de novo no meu grupo de rua. E eu queria um pouco ter minhas amigas de novo. Olha o que é. A pessoa idosa quer ter de novo seus amigos. Então, quando você for ficando velho, tenha mais amigos. Essa é a melhor riqueza da sua vida. Não se feche, não entre na sua casa e fique solitário. O sinal de Deus é costurar amizades. E, para nós que somos católicos, ter amigos das outras igrejas. Quantos amigos crentes você tem? Nenhum? Nota 0 para você. Quantos amigos espíritas você tem? Nenhum? Nota 0 para você. Quantos amigos muçulmanos você tem? Eu tenho. No funeral de minha mãe veio 2 líderes espirituais da religião muçulmana para rezar em árabe por minha mãe. Eu fiquei emocionado. Eles são meus amigos. Eles foram ao cemitério rezar por minha mãe uma prece do Alcorão
para que ela sentisse a força de Deus pela fé da outra religião. Minha irmã ficou feliz. Nós estávamos tristes, mas ficamos felizes porque tinha gente de outra religião mostrando que nos amava. Esse é o que Deus quer da gente, que a gente faça pontes e seja irmão uns dos outros. Amém? Amém. Obrigado.